aqui de geometria analítica, neste caso aqui com vetores. Portanto, o enunciado diz o seguinte: considera no referencial ortonormado, portanto, O é I é 1, vetor é 1, vetor é 2, portanto, aqui as componentes. Os vetores, portanto, temos aqui o vetor A, portanto, o vetor A que está em componente, portanto, igual a menos G é 1 mais 3 é 2, portanto. Depois, indique, exatamente, e depois logo aqui na linha A, ele pede, indica as coordenadas e as componentes do vetor A. Portanto, como é que nós podemos conseguir chegar às coordenadas facilmente? Portanto, se nós verificarmos o E1 aparece primeiro e o E2 aparece depois. Portanto, quer dizer que é como se fosse a nossa abscissa, portanto, aqui é como se fosse o nosso X e aqui é como se fosse o nosso Y. Portanto, a partir deste momento, quando temos menos E1, é o mesmo do que se tivéssemos aqui menos 1. E como temos aqui mais 3 a 2, então é 3. Portanto, quer dizer que a abscissa e a ordenada, respectivamente, dos nossos, do nosso vetor, vai ser menos 1 e 3. A componente, vou mudar aqui de cor, as componentes, portanto, podemos pôr componentes. As componentes vão ser, nada mais nem nada menos do que o menos é 1 e o 3, não, e é 2. Peço desculpa. Pronto. Agora, e o 3 é 2, exatamente. Pronto. A partir daqui, a linha seguinte, na linha B, portanto, isto seria a linha A, aqui, portanto, isto seria as coordenadas do vetor A e aqui seria as componentes, portanto, do vetor A, respectivamente. Continuando, aqui para a linha B, vamos mudar aqui de cor. Calcula os valores dos números reais K e P de modo que o vetor U mais o vetor A seja igual ao vetor B. Ora bem, vamos passar para aqui aquilo que nós temos ali. U mais o vetor A igual a B. E ele pede-nos para nós calcularmos o valor de K e P de forma em que esta igualdade seja verdadeira. Portanto, do vetor U, nós conhecemos as coordenadas que são o K menos 1 e o P mais 4. Do vetor A, nós já conhecemos as coordenadas que encontramos anteriormente, que era menos 1 e 3. E o vetor B, também já conhecemos as coordenadas que nos dão no enunciado, que eram 1 meio e menos 3 meios. Pronto. A partir daqui, o que eu vou fazer, vou tratar primeiro desta parte, vou somar dois vetores, portanto, vou fazer aqui como cálculo auxiliar, o vetor U mais o vetor A, pronto, e até vou indicar aqui cálculo auxiliar. Portanto, o vetor US com coordenadas respectivamente K menos 1 de P mais 4 mais o vetor A que tem de coordenadas menos 1, 3. Pronto. A partir daqui, portanto, soma-se a abscissa com a abscissa, ordenada com a ordenada. Portanto, vou ficar aqui com K menos 1 daria K menos 2 e P mais 4 mais 3 daria P mais 7. Portanto, isto seria as coordenadas da minha soma destes dois vetores, do vetor U com o vetor A. Igual, e depois tenho que igualar aqui, portanto, e a minha expressão, aquilo que eles querem que eu utilize para encontrar o valor K e P, eles dizendo que estas coordenadas vão ser iguais às coordenadas do B. Basicamente é o que está aqui a dizer aqui nesta expressão, que aqui está cá em cima. Portanto, então eu agora substituindo, eu posso dizer que será equivalente àquela expressão que estava em cima, portanto seria K menos 2 de P mais 7 era igual, portanto, a 1 sobre 2 menos 3 sobre 2. E a partir daqui eu até posso resolver isto, vamos aproveitar aqui, posso resolver isto como, até posso colocar aqui num sistema para organizar melhor as ideias. Portanto, a abscissa vai ser igual, esta abscissa vai ser igual à outra abscissa, portanto, K menos 2 igual a 1 sobre 2, e esta ordenada vai ser igual à outra ordenada, portanto, P mais 7
vai ser igual a menos 3 sobre 2. E se verificarmos aqui, agora temos aqui uma equação em cada uma das alíneas, vamos já dizer assim, em cada uma das partes do nosso sistema. E ambas que vão-nos dar o valor do K, uma delas, e a outra vai-nos dar o valor do P. Portanto, se nós passarmos o menos 2 para o outro membro, vamos ficar, ora bem, com 1 meio mais 2, e isto vai-nos dar exatamente 5 meios. O nosso P, se temos aqui menos 3 sobre 2, menos 7, vai ser igual a menos 17 sobre 2. Portanto, quer dizer que o valor do K era 5 meios, o valor do P era menos 17 sobre 2. Portanto, isto seriam os valores do K e do P, de forma a que a soma do vetor U com o vetor A seja igual ao vetor B. Portanto, estes seriam os valores do K e do P. Passando aqui para a linha seguinte, eles dizem-nos aqui que, para calcularmos, portanto, a norma, quando temos aqui dois tracinhos assim, neste formato, é a norma do vetor, da subtração do vetor A com o vetor B. Portanto, a diferença, vamos já dizer assim. A diferença entre o vetor A e o vetor 2B. Aliás, portanto, o melhor, a norma calcula-se sempre fazendo a raiz quadrada e elevando ao quadrado cada um dos membros e somando-os. Basicamente é um comprimento, é para calcularmos um comprimento de por exemplo, de um segmento de reta entre dois pontos. Pronto. Agora, antes disso, temos que fazer aqui uma simplificação, porque precisamos de saber quanto é que temos que encontrar o vetor desta diferença. Portanto, vamos fazer aqui um cálculo auxiliar. Vamos colocar isto como cálculo auxiliar. E fazendo como cálculo auxiliar, portanto, nós sabemos as coordenadas do ponto A. Portanto, as coordenadas do ponto A, portanto, punhamos aqui o vetor A menos o vetor 2B, era igual às coordenadas do vetor A, que era menos 1, 3, obtido já anteriormente, a multiplicar duas vezes pelo vetor B, que era 1 meio, menos 3 meios. Pronto. Agora, igual, e agora fazemos aqui a simplificação, portanto, ficaríamos aqui com menos 1, 3. Agora vamos primeiro resolver esta parte. Portanto, 2 a multiplicar por 1 meio ficaria apenas 1, e 2 a multiplicar por menos 3 meios ficaríamos aqui apenas com menos 3. Ora bem, o resultado que vai sair daqui, portanto, menos 1 daria menos 2, e 3 menos com menos daria mais, 3 mais 3, 6. Então quer dizer que isto é, o resultado da diferença entre o vetor A e o vetor 2B seria menos 2, 6. Automaticamente, aproveitando este resultado, para calcular a norma, então vou buscar a minha abscissa, neste caso menos 2, e levo ao quadrado, e somo pela minha ordenada também elevado ao quadrado. E a partir daqui o resultado que eu obtiver é o valor da minha norma. Portanto, menos 2 ao quadrado daria 4, mais 36, portanto ficaríamos aqui com raiz de 40, e agora podemos agarrar neste 40 e vamos decompor. Portanto, vamos fazer decomposição em fatores primos. Então, podemos dividir por 2, daria 20, dividíamos por 2, eu iria dar 10, dividíamos por 2, ele vai dar 5, 5 a dividir por 5 vai dar 1. Então quer dizer que o 40 vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes 5. Ora bem, se eu substituir aqui na minha raiz, portanto vou ficar aqui com... Vamos fazer esta parte aqui completa, já há algum tempo que não faço esta parte, portanto é importante também vocês reverem isto por vezes, pouco e pouco em exercícios diferentes. Reparem que estamos na presença de uma raiz quadrada. O que é que corta com a raiz quadrada? Um expoente par. Portanto, então, se é um expoente par, então vou afastar, aqui vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Ok? Que basicamente 2 ao quadrado vezes 2 é o mesmo do que se tivéssemos 2 elevado a 3. Bases iguais, expoentes diferentes, somava-se os expoentes, não ter aqui nada é a mesma coisa que ter 1, 2 mais 1 dava 3, então ter 2 elevado a 2 vezes 2 é o mesmo que ter 2 elevado a 3. A partir daqui, se eu separar isto, portanto, vou colocar o 2 elevado a 2 porque o expoente é par, então interessa-me que esteja isolado dos outros. E 2 vezes 5 daria 10. Portanto, este 2 vai cortar com a raiz quadrada e ficaríamos com 2 raiz de 10. Portanto, 2 raiz de 10 seria o valor da nossa norma da diferença entre o vetor A e 2B. Continuando aqui para a linha C,
portanto, a linha C não, para a linha D, vamos só aqui em cima para ver, ele pede-nos, determina as coordenadas de um vetor colinear, com A, de norma igual a 2 raiz 10. Ora bem, portanto, o que é que nós temos que fazer? Aqui é um exercício até muito típico de teste, porque normalmente sai sempre um exercício deste género, quando se trata do tema de vetores para normas. É muito normal que possa aparecer uma alínea num exercício de desenvolvimento em que vos peçam uma situação deste género. Portanto, como é que nós vamos resolver isto? Ora bem, nós sabemos que, portanto, determina as coordenadas de um vetor colinear, portanto, era para determinarmos as coordenadas do vetor colinear com A, portanto, o nosso vetor A, vamos colocar aqui já as coordenadas do nosso vetor A. O vetor A tinha coordenadas menos 1, 3. E depois sabíamos que um vetor colinear com o vetor A, de norma igual a 2 raiz 10. Portanto, um vetor qualquer que tinha que ser colinear com este, mas que tinha de norma 2 raiz 10. Então vamos chamar aqui o vetor V. E vamos dizer que a norma desse vetor V, ok, podia ser vetor V, vetor R, vetor S, como queiram. Não convém repetir nenhuma das letras anteriores, nada de meter o B, o vetor B, nem o vetor C, porque senão depois estaríamos aqui a confundir e não era o mesmo. Pronto. Agora, a partir do momento em que dizemos que eles são colineares, existe uma formulazinha para a colinearidade, que é, vamos generalizar, portanto, vetores colineares, portanto, a forma seria, o vetor U teria que ser igual a K a multiplicar pelo vetor V. Portanto, um vetor para ser colinear tem que ser igual a outro vetor. Mas para isso temos que descobrir um valor de K multiplicado por esse vetor que vai dar exatamente este vetor. E basicamente isto é a fórmula da colinearidade. Okay? Que é aquela que nós vamos utilizar aqui. Agora, só que aqui vamos dizer que, portanto, vamos começar, portanto, o vetor que nós conhecemos o vetor que nós conhecemos é o vetor A, portanto, o vetor que nós desconhecemos é o vetor V. Então vamos pôr aqui o vetor V, que vai ser igual a K a multiplicar pelo vetor A. Pronto. Porquê que o vetor A aparece aqui ao lado direito e não aparece aqui do lado esquerdo da igualdade? Porque como é o único que nós temos as coordenadas, então tem que ficar sempre a multiplicar por K. Portanto, este será sempre o formato deste tipo de exercícios, terá que ser sempre deste género. Portanto, o vetor V, que é aquilo que nós não sabemos, o K, e a multiplicar por menos 1, 3. Ora bem, desta multiplicação vamos obter que o nosso vetor V vai ser, portanto, vai ter coordenadas menos K, 3K. Ora bem, a questão aqui é, e quanto é que vale o K? Portanto, para chegarmos ao valor do K, agora vamos ter que aproveitar um dos dados que eles nos dão no início, isto é, no enunciado do problema, em que eles nos dizem que a norma deste novo vetor, que eu lhe chamei V, é 2 raiz 10. Ora bem, então, vamos agarrar nesta ideia e calcular, portanto, vou colocar aqui de novo, para isto ter aqui um seguimento, igual a 2 raiz de 10, portanto, e isto vai ser equivalente, portanto, a norma não é nada mais nem nada menos do que a raiz quadrada da soma, portanto, do quadrado das somas do vetor, neste caso do vetor V. Portanto, menos K ao quadrado mais 3K ao quadrado. Agarrei nas coordenadas dele, do vetor K, e veio ao quadrado e somei-as. E vou igualar a 2 raiz 10, porque eu já sei que a norma tem que estar a 2 raiz 10. E o meu objetivo aqui com isto é apenas descobrir o valor do K. Portanto, agora se verificarmos, temos raiz num membro e temos raiz no outro membro, e temos aqui um 2 a multiplicar por esta raiz. Então o mais fácil é elevarmos sempre ao quadrado um membro e levarmos sempre ao quadrado o outro membro. Este quadrado corta com a raiz, e aqui ficaríamos com K ao quadrado, mais 3 ao quadrado daria 9K ao quadrado, igual, portanto, e aqui vai dar 40. Pronto. Agora, aqui ficaríamos aqui com 10K ao quadrado, igual a 40, e se passarmos o 10 para o outro lado, vamos obter K ao quadrado igual a 4. E, portanto, quer dizer que o nosso K vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4. Quer dizer então que o K vai ter dois valores, um negativo e um positivo. Então vai ser K igual a menos 2 ou K igual a 2.
Ora bem, o que é que eu vou fazer com este valor do k? Portanto, eu inicialmente, não perdendo a noção daquilo que nos estão a perguntar, ele pede-nos para que a gente determine as coordenadas de um vetor colinear com A. Vetor esse que eu defini aqui, que era o meu vetor V, que tinha coordenadas menos k, 3k. Ora bem, como nós conseguimos aqui, através da norma, descobrirmos quais eram os possíveis valores para que isso acontecesse, que o k poderia valer, que era menos 2 e 2, então cabe-me a mim agora, apenas no final, substituir o valor do k. Por exemplo, quando o k vale menos 2, então o meu vetor V vai ser, portanto, menos 2 de 3 a multiplicar por menos 2. E isto quer dizer que o meu vetor, as coordenadas do meu vetor vão ser 2 menos 6. E quando o k vai valer 2, portanto, por esta ideia, portanto, agora aqui até posso substituir logo automaticamente, portanto, aqui ficaríamos apenas com menos 2, e 3 vezes 2 daria 6. Então quer dizer que, portanto, até vou chamar este aqui, portanto, o V1 e aqui o V2, para ser diferente, para a gente conseguir identificar e conseguirmos distinguir as coordenadas. Portanto, então quer dizer que existem duas coordenadas possíveis para que estes vetores sejam colineares, com aquela norma de 2 raiz 10. Portanto, se o vetor V valer 2 menos 6 ou valer menos 2, 6, portanto, respectivamente as suas abscissas e as suas ordenadas das coordenadas, de certeza absoluta que vai ter de norma 2 raiz 10 e vai ser colinear com o vetor A. Portanto, as soluções seriam estes dois vetores.